Fala rapaziada, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Bertolo e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Docker. Vou trazer para vocês alguns conceitos, entender como que o Docker funciona e por que ele é tão importante você aplicar ele nos seus projetos. Então, se você ficou interessado, fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou mostrar tudo para vocês, fechou? Bom, rapaziada, então bora lá, vamos começar aqui com o vídeo. Aqui na minha tela vocês estão vendo a interface gráfica do Docker, tá? O Docker Desktop. Para a gente conseguir fazer a instalação do Docker Desktop, a gente precisa primeiro instalar o WSL aqui especificamente no Windows, tá? Porque o WSL ele é basicamente para você conseguir rodar o Linux aqui no Windows. Então, como o Docker ele utiliza ali o kernel do Linux, a gente precisa fazer a instalação do WSL primeiramente, tá bom? E para isso, basta você iniciar aqui o seu PowerShell como administrador, só para prevenir aqui de qualquer conflito, né? E basicamente vocês rodam aqui WSL --install, ele vai rodar, ele vai instalar por padrão, né, o Ubuntu, tá? Eu não vou fazer aqui porque eu já tenho, mas assim que ele finalizar aqui o download e a instalação, você só vai precisar configurar ali um usuário, né, para utilizar na parte do Linux, né, no WSL, e já era. Aí depois é só fazer o download e instalação do Docker, tá bom? Então, depois que vocês fizeram isso aqui do WSL, para instalar o Docker, basicamente vocês vêm aqui docker.com, download Docker Desktop. Então a gente tem aqui para Mac, Windows e Linux, tá bom? E aí é só seguir com a instalação padrão normal, beleza? Bom, vamos entender aqui primeiramente como que o Docker funciona, tá? Eu tenho aqui alguns conteúdos que eu escrevi para facilitar. Provavelmente eu vou disponibilizar para vocês em formato de artigo depois no Medium ou em alguma plataforma. Provavelmente vai ser no Medium, tá? Mas só para ficar mais fácil aqui, tá? Então, basicamente, rapaziada, o que é o Docker, tá? Ele é uma ferramenta de virtualização, tá? Só que ele trabalha um pouquinho diferente do que aquelas máquinas virtuais comuns que a gente vê, por exemplo, quando a gente instala o VirtualBox lá da Oracle e cria uma máquina virtual. O Docker, ele é mais leve, ele funciona um pouquinho diferente, tá? Que eu já vou explicar ali para vocês. Então, qual que é o objetivo do Docker? Por que ele é importante a gente aplicar ele nos nossos projetos? Que o Docker, pessoal, além de ele ser mais leve comparado com as VMs, a gente utiliza ele muito para fazer deploy de aplicações. Por quê? Porque ele empacota a nossa aplicação e na hora da gente executar, por exemplo, numa VPS da vida, o código que a imagem Docker, né, no container que a gente roda aqui local, ele vai executar da mesma forma lá na VPS, por exemplo, tá? Então, a partir disso, ele veio para solucionar aquele clássico problema na minha máquina funciona, né? Então, quem já fez deploy manualmente sabe que, por exemplo, acontece muito erro de dependência, de biblioteca em versão diferente, por exemplo, que é muito comum, porque aqui na nossa máquina, por exemplo, a gente está numa versão específica, por exemplo, a Node 22, e aí quando você foi fazer o deploy da sua aplicação, na hora de você instalar um Node, você deu aquele install latest, por exemplo, e aí o latest pega sempre a versão mais recente. Então, às vezes, no momento que você for instalar lá, pegou a versão 23, entendeu? Isso pode acontecer para qualquer biblioteca, tá? E fora que se você não usar o Docker, você tem que fazer a instalação de cada biblioteca manualmente lá, tá? E aí a chance de você instalar a versão errada é muito maior. Então o Docker ele veio para solucionar isso, tá? Então ele vai empacotar todo o nosso código e do jeito que ele rodar aqui local, vai rodar exatamente igual em uma outra máquina que suporte o Docker, tá bom? Beleza? E é basicamente isso. Aqui, ó, que são containers, tá? Então aqui a gente colocou, os containers são ambientes isolados e leves que utilizam o sistema operacional do host, mas funcionam de forma independente. É basicamente isso, rapaziada. O Docker em si, o container, ele pensa como se fosse a máquina virtual em si, tá? O Docker, a gente vai, por exemplo, construir uma imagem e rodar em um container, que é basicamente
uma máquina virtual, só que bem mais leve do que as máquinas virtuais comum, tá bom? E aí eles aproveitam, né, de recursos nativos do Linux, como cgroups, namespaces, para separar os processos e gerenciar o uso da CPU, memória e outros recursos de forma independente, beleza? Então é basicamente isso aqui, tá? Aqui, rapaziada, a principal diferença aí que faz valer a pena utilizar o Docker, né? A diferença entre o Docker e as máquinas virtuais. Aqui nessa imagem, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em full screen. Aqui, full screen, beleza. Pronto, agora ficou melhor. Aqui, ó, na esquerda, rapaziada, a gente tem aqui máquinas virtuais e na direita uma máquina com um servidor que está rodando com um Docker, tá? Então, vamos começar aqui na máquina virtual. Então, veja que esse quadrado maior aqui é a nossa máquina aqui em si, né? O host que a gente fala, o hospedeiro. E a gente tem duas VMs aqui rodando, tá? Esses quadrados menores aqui. O que acontece aqui, rapaziada? Tá vendo esse guest OS aqui, em cada uma das VMs, é basicamente um sistema operacional inteiro, tá? Então, cada VM está carregando um sistema operacional inteiro. De forma mais técnica, cada VM tem o seu próprio kernel, tá? Para quem não sabe, o kernel, ele é responsável por fazer a ponte entre o software e o hardware. Então, ele faz essa comunicação entre o SO e os componentes eletrônicos, as peças em si do computador, tá? Então, cada VM tem o seu kernel específico, tá bom? E é isso que é a grande vantagem do Docker, tá? Porque aqui, se a gente vê aqui na imagem da direita, tá vendo? A gente tem o Docker, cada um com o seu container, como se fosse uma máquina virtual, cada um uma máquina, né? Cada container. E ele não tem o seu SO específico. Ele compartilha do host. Então, o container 1, 2 e 3 está compartilhando todos os recursos que ele precisa aqui do host OS, no caso o kernel, tá? Ele compartilha o kernel da máquina hospedeira, no caso a nossa. E isso faz com que ele fique muito leve. E aí cada container ele vai ser bem específico para aquela função que a gente definiu para ele. Então, se eu, por exemplo, tiver um container para rodar o meu front-end, ele só vai ter as dependências do meu front-end. O Node na versão 22 vai ter lá uma biblioteca de componente, por exemplo, o MUI, se não me engano, lá do React na versão 15, sei lá. E ele vai ter só as dependências específicas que a gente passar para ele. Então, a gente pode ter, por exemplo, container 1 front-end, container 2 ali o nosso back-end. E aí fica muito mais fácil trabalhando com containers da gente, se a gente quiser matar um container e subir de novo, fica muito mais fácil do que uma máquina virtual. E essas são algumas das vantagens ali em relação às máquinas virtuais, tá bom? Aqui um pouquinho mais para baixo a gente tem aqui o que são imagens, né, volumes. As imagens basicamente como funciona as imagens normal que a gente faz a instalação em sistemas operacionais. Então aqui são modelos estáticos que contêm tudo que a aplicação precisa para rodar. Código-fonte, bibliotecas, dependências e configurações, tá bom? Então, a partir de uma imagem que a gente vai construir ali a nossa aplicação, a gente vai ter uma imagem e colocar ela para rodar em um container, beleza? É basicamente isso. Os volumes aqui são mecanismos do Docker para persistir dados fora do ciclo de vida de um container. Os volumes para ficar assim mais fácil, vamos supor que a gente tem um container, vamos pegar aqui a imagem aqui em cima novamente para ficar mais fácil. Vamos supor aqui que o nosso container 3 ele é responsável, ele é o nosso container de banco de dados. Por exemplo, se a gente mata esse container, se a gente remove, deleta ele, todos os dados, por exemplo, tabela de usuários, funcionários, vai ser tudo excluído junto com ele. Então, o que a gente faz? Para não perder esses dados, a gente cria um volume para ele e todos esses dados, né, vão ficar guardados nesse volume. Então, na hora que a gente exclui esse container e sobe um outro container de MySQL, os dados vão permanecer intactos, tá bom? E essa é uma grande vantagem também, tá? E aí, os volumes a gente consegue configurar
ou para eles serem responsáveis pelo Docker ficar gerenciando, né, esse volume, ou a gente consegue mapear em uma pasta específica no nosso PC, tá? Então a gente mapeia lá C2 pontos user, usuário barra volumes, lá vai estar o volume do nosso MySQL. Só que daí a desvantagem é que você vai ter que gerenciar esse volume. Se você, sem querer excluir essa pasta, né, os seus dados vão ser perdidos. Então, na maioria das vezes, a gente deixa ali para o Docker gerenciar mesmo, beleza? Bom, aqui por que usar Docker? Eu já falei aqui, portabilidade, consistência, isolamento e eficiência. Que a questão do isolamento, né, dependências, bibliotecas e configurações ficam isoladas em cada container, evitando conflito. Então, cada container vai ter suas próprias bibliotecas ali e tudo mais que a gente define para ele, tá bom? Questão aqui da eficiência, container compartilha um kernel do host e consome menos recurso do que as máquinas virtuais completas, que a gente já falou aqui também, beleza? Um pouquinho aqui mais para baixo, daí a gente vai começar a falar do Dockerfile, tá? O Dockerfile, ele é um arquivo que contém basicamente uma receita, tá? É basicamente esse esquema aqui, essa estrutura que vocês vão ver, tá? Eu vou abrir aqui esse projeto para ficar mais fácil, ok? Bom, aqui eu tenho um projeto, eu tenho um servidor Express com um arquivo aqui Dockerfile, tá? Por padrão, ele tem que ter esse nome aqui, tá? Dockerfile, D maiúsculo, desse jeito aqui, que daí o Docker consegue entender. Então aqui ele tem basicamente algumas instruções. É como se fosse uma receita, pessoal. Pensem que a gente tem, por exemplo, uma receita de bolo. Para você fazer um bolo, tem que seguir um passo a passo. E é basicamente isso aqui, tá? Para a gente construir uma imagem, a gente tem que seguir um passo a passo, tá? Então, o Dockerfile, ele vai construir a imagem da nossa aplicação. Então, eu posso, por exemplo, ter um Dockerfile para o back-end, um Dockerfile para o front-end, tá bom? E assim por diante, para cada parte aí da nossa aplicação. Então, a gente tem aqui alguns parâmetros, né? Então, por exemplo, o primeiro parâmetro sempre é o from, no que a gente vai se basear. Aqui, no caso, essa parte aqui do meu sistema, a gente está se baseando no Node, na versão 22 Alpine, tá? Eu poderia estar sem esse Alpine aqui, só que tem algumas diferenças. O Alpine, ele vai usar o Node, só que ele é uma imagem mais leve, tá? Se eu não me engano, aqui, eu até não mostrei ainda para vocês, mas a gente tem o Docker Hub, é como se fosse um repositório com várias imagens, tá? A gente vir aqui no explorar, posso pesquisar aqui por Node e, ó, beleza, aqui a versão oficial da imagem do Docker. Aqui na parte de tags, a gente tem aqui a versão 22. Deixa eu ver se eu consigo achar. Mas ó, aqui no cantinho a gente consegue ver, ó, 50 megas, tá, ó, 22.16 Alpine, 50 megas. Não sei se eu vou conseguir ver só 22. Ó, essa aqui é que eu tô usando, a 22 Alpine. Tem 53 megas. E reparem que uma coisa muito importante, na hora que vocês escolhem a imagem que vocês estão utilizando, a imagem base, esse cara aqui, vulnerabilidades. Então, diariamente, por isso que vocês têm que escolher uma imagem que é confiável. Essa imagem aqui do Node, ela é mantida pelo Docker. Tava lá, essa tag aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó, Docker Oficial Image, tá? Com esse selo aqui. Então é muito importante vocês verem e sempre escolher a imagem que está com esse selo aqui, que é mantida oficialmente pelo Docker, tá? Vamos voltar aqui. Então, ó, 22 Alpine. E depois, um outro ponto de atenção é essa parte de vulnerabilidades, tá? Então é interessante vocês sempre acharem a imagem que tem menos vulnerabilidade, justamente por questão de segurança aí do seu projeto, tá bom? Ó, essa imagem aqui então tem 53 megas, só que se a gente for indo para baixo, ó, deixa eu pegar, ó, essa 22.16 Bullseye aqui, por exemplo, tem 300 megas, já muda muito e seu sistema vai ficar muito mais pesado. E fora que tem algumas vulnerabilidades aqui também, né? Então, é muito importante vocês escolherem a imagem certa
para vocês se basearem aí, beleza? Beleza, então aqui a gente está se baseando no Node 22 Alpine, né, uma versão mais leve. O Orchidea, ele é o contexto que a nossa aplicação vai ficar lá dentro do Docker, tá? Então, quando criar o nosso container, ele vai ter uma pastinha /app, que é onde vai conter toda a nossa aplicação, todo o nosso código ali. Então, por exemplo, todo esse código aqui na minha direita, Node Modules, Server, Package.json, vai ficar nesse contexto /app lá dentro do container, tá bom? O copy aqui é basicamente eu estou copiando tudo isso aqui para o /app, tá bom? Então esse ponto ele pega o contexto atual do arquivo Dockerfile. Então o arquivo Dockerfile está aqui, ó, no mesmo nível desses todos. Então quando eu faço o copy ponto, ele está copiando tudo isso daqui e jogando lá para o /app, beleza? Depois disso, a gente está vindo aqui dando um run npm install. Ele vai rodar esse comando aqui, npm install, em tempo de execução que ele está buildando o container, tá bom? Essa parte que eu falei aqui em tempo de execução é muito importante, tá? Beleza, só que daí, ó, prestem atenção agora. Eu tô copiando tudo isso daqui e jogando para lá, tá? E dando um run npm install. Só que nesse contexto aqui eu tenho toda a minha Node Modules quando eu estava trabalhando no local sem Docker. Então, quando eu copiei tudo e joguei para lá, ele está indo o Node Modules também, que tem muita coisa, tá? Então acaba que sendo uma pasta desnecessária ir para lá, porque se eu já estou rodando um npm install lá em tempo de execução, ele já vai criar essa pasta lá para mim. Então eu não preciso jogar ela lá. E aí o que a gente pode fazer? A gente cria um arquivo chamado .dockerignore. Tudo que a gente pôr aqui, na hora que a gente build o container, ele ignora lá, tá? Então eu joguei aqui minha Node Modules, quando estiver rodando buildando o container, ela não vai para lá, beleza? Então fechou. Aqui eu estou expondo a porta 3000, então quando o container for criado, a porta 3000 vai ficar disponível aqui de fora para eu conseguir acessar. Por que a gente faz isso? Porque, especificamente na minha aplicação, eu estou disponibilizando a porta 3000. Acho que tá... peraí. Package.json... aqui, na verdade, é porque aqui ele está pegando... tá, beleza. Ele está pegando essa variável aqui, ó. Então, essa variável aqui tem a porta 3000 e então a minha aplicação está rodando na porta 3000. Então, eu preciso expor ela lá no container para eu conseguir acessar aí a minha aplicação. Aqui é como se fosse uma simulação de uma API, tá? Disponibilizada na porta 3000. Fechou. E aqui, esse último comando, o cmd, ele está fazendo um npm run start para startar a minha aplicação, tá? Aqui, esse comando está mapeado aqui em scripts do meu package.json, que ele dá um node server.js basicamente, tá? Só que aí o que acontece? Que eu falei lá para vocês prestarem atenção quando eu falei aqui em tempo de execução, tá? A diferença entre esse run para esse cmd, os dois vai rodar comandos, só que em tempos diferentes. Aqui ele roda enquanto ele está criando o container, enquanto ele está buildando, e aqui o cmd ele vai rodar depois. Então depois que o container for criado, ele roda npm run start para startar a aplicação, tá bom? Então é basicamente essa a diferença entre esses dois caras aqui. E beleza, aí como que eu faço para criar a minha imagem, tá? Basicamente, agora vamos vir aqui para alguns comandos, tá? Um pouquinho agora mais na prática. Aqui, ó, eu tô no contexto do meu Dockerfile, ok? Daqui a pouco a gente vai falar desse cara aqui, do Docker Compose. Então eu vou mostrar aqui alguns comandos para vocês. Esses comandos também estarão disponíveis aqui nesse conteúdo que eu postar para vocês, provavelmente em forma de artigo, tá bom? Aqui tem alguns comandos que eu deixei disponível. Bom, aqui indo mais na prática agora, a gente tem alguns comandos aqui. Vamos supor o Docker PS. Docker PS, ele vai mostrar todos os containers que estão ativos para vocês, tá? Que estão executando.
Como eu não tenho nenhum aqui, ele trouxe vazio. E para você ver todos os comandos que estão, todos os containers que estão ativos ou parados, a gente pega aqui um "-a", passando essa flag, ok? Como eu não tenho nenhum container aqui ainda, ele ainda não trouxe, tá? Isso aqui é pelo comando, tá, pessoal? Mas vocês conseguem vir aqui também na parte do Docker Desktop, se vocês forem inimigos da CLI, tá bom? Mas beleza, aqui vocês conseguem ver também containers, imagens, volumes. Eu curto bastante ali a linha de comando e recomendo, tá bom? Pra gente ver algumas imagens por aqui, images, Docker Images, vai listar todas. Então eu tenho algumas aqui de teste, mostra o size, quando foi criado, as tags aqui que eu vou falar aqui para vocês também, ok? Beleza, aí pra gente buildar aqui a nossa aplicação, eu tô aqui no contexto então do Dockerfile e eu vou rodar esse comando aqui, ó, docker build ponto, ok? Ele vai começar a rodar aqui, ó, foi bem rápido. Se eu der um Docker Images aqui, eu consigo visualizar, né? Então tinha 3, ele criou mais uma aqui, ok? Só que daí, ó, veja, eu só dei um docker build ponto, o ponto é por causa do diretório atual, tá? E aí ele fica aqui, ó, como none, tá? E aí o que acontece? Conforme a nossa aplicação cresce e a gente precisa gerenciar várias versões diferentes, se a gente deixar isso aqui como none, vai ficar difícil de a gente dar manutenção. Porque imagina, hoje a minha aplicação está na versão 1.0, aí eu crio a imagem lá e ficou como none. Daqui a pouco eu faço várias atualizações e eu tenho que subir uma versão 2.0, 1.1, por exemplo. E aí vai ficar difícil de gerenciar aqui se a gente não passar a tag. Então o que acontece? Eu posso vir aqui e dar um docker build ponto. Antes desse ponto eu posso passar aqui "-t", e aí eu posso falar que a imagem vai se chamar, por exemplo, API, e aí 1.0, que é a minha tag. Aí ele está criando, fechou. Se eu der um docker images aqui, ó, agora eu tenho aqui, ó, API 1.0, beleza? E aí vamos supor que eu fiz várias alterações no código, preciso subir uma outra versão. Então eu venho aqui, API 1.1, Docker Images, beleza, API 1.1, beleza? E aí, como que eu faço agora para subir essa versão em um container? Basicamente, como a gente tem uma aplicação que roda na porta 3000 e a gente não tem nenhum container ativo aqui, né? E também nenhum... Tá, beleza. Vamos criar aqui. Para criar, a gente roda docker container run. E aí a gente precisa passar a nossa imagem, tá? Deixa eu só dar um docker images aqui de novo que eu esqueci. E aí aqui a gente dá um docker container run. Eu acho que é container ou é só run. Pera aí, deixa eu agora só confirmar aqui, rapaziada. Pera aí. Docker build. Será que eu não coloquei isso aqui? Aqui, ó, beleza. É isso aí mesmo. Docker container run. Só confirmando aqui. Beleza. Aí, rapaziada, a gente pode simplesmente, depois do Docker Container Run, passar a nossa imagem. Então, vamos por ali API 1.1. Beleza. Ele rodou. Tá? Se a gente ver aqui, ó, ele tá rodando, ó. Containers aqui, API 1.1. E aí ele colocou um nome aleatório, porque a gente não passou nada para ele. Beautiful_pair, nada a ver. Tá usando a imagem que a gente passou para ele. E ports, ele não tá vazio aqui, porque a gente não passou nenhuma porta. Então, por mais que a gente colocou expose ali, essa porta não ficou disponível no container. A gente só mapeou ela na imagem, tá? E aí o container é como se fosse a nossa máquina. A gente tem que expor ela na nossa máquina, ok? Então,
Eu vou excluir ele aqui agora. E reparem, pessoal, que aqui, ó, quando eu rodei Docker Container Run, ele ficou preso aqui no terminal, tá? Eu vou passar uma flag aqui para vocês também, para ele subir o container e liberar o terminal aí para vocês rodarem outros comandos. Então, beleza. Aqui, ó, Docker Container Run. Aí a gente passa API 1.1. Só que daí, antes disso aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um menos name. Aí eu posso pôr aqui container API, ok? E aí a gente pode passar um "-p" aqui e daí a gente vai mapear a porta. Então, do host, no caso a minha máquina, para o container, ok? Então aqui eu vou acessar do meu PC a porta 3000 para a porta e ela vai ser redirecionada para a porta 3000 do container, tá? É como se fosse um NAT, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, 3001, a gente ia acessar aqui do nosso... Vamos supor que a porta 3000 já está sendo utilizada no nosso PC por outra aplicação, né? A gente pode pôr aqui 3000, 3003, por exemplo, só que lá dentro do container vai ser a 3000, que é a que está configurada aqui na imagem. Então tá tudo certo. Só vai depender aí se a sua máquina aí, se o seu PC já esteja utilizando a porta que você passar aqui em algum outro serviço, tá bom? Então, como no meu não está, vamos pôr aqui 3000. Ah, esqueci de um detalhe. Deixa eu ver se ele criou aqui. Deixa eu coisar. Se eu rodasse esse comando aqui, rapaziada, ele ia ficar com o terminal preso lá que eu comentei. Então, o que a gente faz? Depois da porta aqui, a gente dá um "-d", que é de detect, que é basicamente em background. Então, ele vai rodar e ficar rodando em background aí. Beleza, lá. Gerou um hash aqui desse container e liberou aqui pra gente. Beleza. É isso aí. Porta 3000. Como aqui é do tipo get aqui, né? Get, ele vai retornar só um hello world aqui pra gente. Dá pra gente acessar pelo navegador só pra ver se tá funcionando. Opa, pera aí. Vou rodar aqui assim, que é mais fácil. Ah lá, tá funcionando, rapaziada. Hello world. Se eu vier aqui parar esse container, não está mais funcionando. É isso aí mesmo que a gente queria, tá? Então esse aqui é o jeito simples de vocês criarem aí uma imagem e subir ela, tá? E num container, no caso. Só que aí agora a gente vai entrar lá na parte do Docker Compose, rapaziada. Deixa eu mostrar aqui para vocês, Docker Compose. Vejam que ele vai ter um arquivo basicamente nessa carinha aqui, ó, um pouquinho mais extenso, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? Com prática aí vocês vão entendendo. Qual que é a questão do Docker Compose, rapaziada? Imagine que a nossa aplicação a nossa aplicação tem várias tecnologias sendo utilizadas nela. Então vamos supor que a gente tem aí React, Java, Postgres e Redis, por exemplo. Imagina a gente ter que ficar rodando Docker Container Run para subir cada tecnologia em container diferente. A gente vai ter que ficar passando muito comando para subir cada container no caso. E aí fica um pouquinho inviável, né? Fica muito trabalhoso. E aí o Docker Compose ele chegou para sanar isso. Então a gente escreve um script ali para ele. Vou precisar de um serviço de banco. O serviço do meu back-end vai utilizar esse Dockerfile. O serviço do meu front-end vai utilizar esse outro Dockerfile, né? E eu vou ter um banco de dados MySQL e um Redis aqui. E com um único comando a gente sobe tudo isso de uma vez, todos esses containers de uma vez. E então ele é basicamente um orquestrador de containers, né? De modo mais bonito aí dizendo, beleza? Então, vamos vir aqui. Bom, a gente tem aqui um exemplo de um Docker Compose. Deixa eu fechar aqui esse cara. Ele é basicamente, ele tem essa estrutura aqui, services, e aí a gente tem aqui, a gente mapeia aqui o nosso serviço, tá? Aqui nesse caso, eu só passei, por exemplo, o serviço do meu back-end e um MySQL aqui. Então ele vai ter dois containers, tá bom? Um para o meu back-end e outro para o MySQL aqui para o meu banco de dados. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse cara aqui, ó.
Então ele começa aqui em Services e aqui API Node. Esse cara aqui, API Node, é o nome do serviço que eu dei aqui para ele. Então quando startar aqui o meu container, ele vai vir aqui com API Node, se eu não passar esse cara aqui, Container Name, tá? Se eu passar assim, ó. Se eu passar esse cara aqui, Container Name, aí vai prevalecer o nome que tiver aqui. Então daí o meu container aqui, o name aqui vai subir como back-end aqui, beleza? Tá. A próxima flag aqui é build. Eu passei esse ponto aqui, tá? Que é basicamente o diretório onde o Dockerfile está. Como o meu Docker Compose, ó, ele tá aqui no mesmo nível de diretório do Dockerfile, o ponto aqui ele já vai conseguir enxergar o Dockerfile, tá bom? E aí ele vai fazer ali toda a construção. Imagem. Aqui eu passei o nome da imagem, tá? Então, como eu passei o build ponto, a imagem ele vai seguir essas instruções aqui para subir ela, para criar a imagem, ok? Só que eu posso passar o nome aqui da minha imagem. Então lembra, quando eu rodei o comando, esse comando aqui, ó, docker build, eu passei aqui -t API 1.1, que era o nome da imagem e da tag que eu queria para ela, né? Quando eu estava buildando a imagem. E aqui, esse image aqui é basicamente isso, tá? Como se a gente estivesse dando um -t API 2.1.1. A gente passa ele aqui, tá bom? Ports seria basicamente quando a gente estava fazendo o Docker Container Run -p, tá? A gente agora pelo Compose a gente faz por aqui, beleza? E aqui Networks, esse aqui é muito importante, tá? Que o que acontece? Quando a gente tem ali, a gente tem um back-end e um MySQL, tá? Os dois são como se fossem duas máquinas, então eles precisam estar na mesma rede para o meu back-end conseguir acessar o meu banco de dados, tá bom? Então a gente cria esse API Network, que eu mapeio ele aqui, driver do tipo bridge, que daí lá dentro, internamente no Docker, todos os meus containers estarão na mesma rede quando eu passar esse networks aqui. Então veja que o meu MySQL aqui, eu também passei esse cara, né? E aí o que acontece? Lá dentro, o meu... cada container ele vai ser localizado pelo domínio dele, né? Pelo nome do serviço dele. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui server.js e aí, sei lá, eu tenho aqui algum código que faça conexão no banco, tá? Como esse código aqui vai estar lá dentro do container, não pode estar, por exemplo, localhost, porque normalmente na nossa máquina a gente coloca lá localhost 3306, porta do MySQL, porque o MySQL está aqui na nossa máquina. Só que no contexto do Docker, ele está no container, na rede lá do container, não na nossa máquina, entendeu? Então, aí, por isso que é interessante vocês usarem variáveis de ambiente no seu código, principalmente para o URL, porque se o URL mudar, você não vai precisar mudar em todos os lugares que você utiliza aquela URL, entendeu? Você muda só na variável de ambiente, tá? E aí aqui, ó, é basicamente isso daí, ok? A parte do mapeamento das portas. Por quê? Porque daí, aqui no container, a gente vai ter que passar, quando a gente tiver que mudar essa URL, em vez de utilizar o localhost, a gente vai utilizar daí o name aqui do serviço. Então, em vez de ser localhost 3306, a gente vai passar MySQL 3306, porque ele vai estar lá no contexto do Docker, beleza? Aqui é basicamente isso aqui, do nosso back-end. Aqui no nosso MySQL, a gente tem aqui image MySQL na versão 8.0. O que ele vai fazer? Essa image aqui, ele vai pegar lá do Docker Hub, tá? Então ele vai lá no Docker Hub, conferir os repositórios e pegar essa imagem aqui, tá bom? Depois eu mapeio essas portas, então 3306 da minha máquina, host, para 3306 do container, e eu passo aqui umas variáveis de ambiente para o banco, para o container do banco.
Então, a senha do root, o banco de dados, né? E aqui o usuário e senha aqui desse usuário, tá bom? E aí chega aqui aquela grande questão lá dos volumes, tá? Aqui eu criei um volume pro meu Docker gerenciar. Então, esse MySQL Data, ele vai ficar criado aqui, ó. Deixa eu até ver se ele já tem. Ó, MySQL Data Docker YouTube, que era de um outro que eu estava testando. Então, ele vai ficar mapeado aqui. E aí, se você não excluir daqui, os seus registros estarão ok, entendeu? Ele basicamente vai espelhar esse MySQL Data lá para dentro desse /var lib MySQL. Então, se a gente matar o container do MySQL, né, ele vai excluir essa pasta aqui, só que ele está mapeado aqui pelo Docker. Então, na hora que a gente criar um outro container, show de bola, ele vai para lá de novo todos esses dados. E a questão lá da network para ele conseguir estabelecer ali a conexão, né? Então, aqui é basicamente isso, rapaziada. Eu vou mostrar aqui para vocês subindo agora pelo Docker Compose, tá? Que daí é uns comandinhos um pouco diferente. E uma outra questão aqui, ó, ele segue uma extensão YAML, tá? Então, Docker Compose.yaml aqui é o que o Docker vai conseguir entender nessa estrutura aqui mesmo, beleza? Deixa eu vir aqui na parte de containers, eu vou excluir esse daqui, ó. E aqui vejam que não tem nada, né? Comando para eu subir pelo Docker Compose é Docker Compose, bem intuitivo. E aí vejam que aqui eu tenho sempre que rodar esse comando no contexto que o arquivo Docker Compose está, ok? Então eu tô aqui no mesmo arquivo, então beleza. Docker Compose, aí eu passo um up -d para ele rodar em modo background lá, beleza? Bom, aqui ó, ele está fazendo todo o download do MySQL, então ó, ele está fazendo um pull lá do repositório do Docker Hub e trazendo aqui para minha máquina, ok? Beleza, ele já criou aqui, rapaziada. Então, ó, ele startou aqui, ele fez o build API Node, criou aquela rede lá que a gente estabeleceu, né, aqui. Criou container do back-end e do MySQL aqui. Então, aqui no Docker Desktop, ó, tá vendo que ele fica uma flechinha aqui agora, ó, porque os dois containers tá aqui. Então, ó, o meu back-end com esse nome aqui, ok? Que foi o que eu mapeei na porta 3000 e o MySQL aqui na porta 3306, ok? Então, daí aqui, ó, eles já estão conversando entre si lá, fechou? Bom, rapaziada, e um outro ponto interessante aqui, que a gente consegue salvar as nossas imagens lá no Docker Hub, tá? Docker Hub ele trabalha como se fosse um repositório lá do GitHub e a gente consegue enviar as nossas imagens para lá, para a gente não precisar só gerenciar elas localmente aqui, tá bom? E para isso, deixa eu voltar aqui para o meu Docker Hub. Vocês vão acessar aqui hub.docker.com. Eu vou vir aqui na parte do My Hub. Eu tenho aqui algumas coisas. E aí a gente pode, por exemplo, criar aqui, ó, create a repository, tá? Quando a gente criar um repositório, por padrão, o prefixo dele vai vir com, se eu não me engano, o seu nome de usuário aqui. No meu caso aqui, Bertolo. Ó, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, eu tinha criado o repositório teste123 e aí ele adicionou esse prefixo aqui, tá bom? Então, quando a gente criar a nossa imagem localmente aqui, a gente vai precisar passar lá para a tag, né, e para o nome da imagem exatamente como tá aqui no repositório que a gente criar, tá bom? Então, por exemplo, se eu voltar aqui, ó, e dar um Docker Images, eu tenho aqui várias imagens, né? Vamos supor que eu queira subir essa última aqui minha que a gente fez, ó, API 1.1, tá vendo? Dessa forma aqui, ela não vai funcionar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um Docker tag, tá? E aí eu passo, se eu não me engano, é API 1.1 e aí eu passo o novo nome que eu quero para ela renomear. Então vai ser Bertolo /API 1.1. Beleza.
dar um Docker images aqui de novo. É isso mesmo, ó, Bertolo barra API 1.1. Por quê? Porque quando eu criar o meu repositório só API, que é normalmente o nome aqui da nossa imagem, igual a gente tinha feito aqui, ele vai passar esse prefixo lá, tá? E aí quando a gente rodar o comando para enviar a imagem, ele não vai achar, porque vai estar sem o prefixo. Então por isso que a gente precisou renomear aqui. Então deixa eu criar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, API, beleza. Aí, ó, tá vendo, ó, Bertolo barra API, ele coloca esse prefixo ali. Deixa eu voltar aqui pro resto. Beleza, vai estar aqui. Aí, beleza, agora a gente consegue enviar. Os comandos para enviar, pessoal, Docker, peraí que eu tenho mania de apagar, limpar o terminal. A gente vai ter que colocar aqui, ó, Docker push, e aí a gente passa a nossa imagem. Então vai ser a Bertolo 0 barra API 1.1, essa tag. Aí ele vai taguear lá. Ó, ele já tá vindo. Indo, no caso, né? Beleza, fazendo push. Tá. Isso tudo, pessoal, vocês têm que estar logado aqui no Docker pelo terminal também. Então, vocês podem rodar aqui Docker Login se der algum erro aí no de vocês, tá? Aí ele vai provavelmente abrir o navegador e vocês fazem o login. Aqui no meu caso ele já está logado, fechou? Então, vamos ver aqui. Bertolo, ó, tá vendo? Ele já tá aqui, fechou? Ele já até mostra aqui, ó, Docker Commands, Docker Push, Bertolo API, 2.tag name, tá bom? E pessoal, também dá pra gente fazer um pull de uma imagem que tá aqui no repositório, tá bom? Então, se eu quiser voltar essa imagem aqui, vamos supor que eu não tenho essa imagem local, né? Eu vou ter que pegar aqui, ó, esse comando, só que em vez do push, eu vou fazer um pull, tá? Então deixa eu colar copiar e colar aqui, ó, mais fácil. Não copiou, mas vamos fazer isso aqui, ó. Docker pull Bertolo barra API, e aí vamos supor que, por exemplo, eu estou trabalhando lá com o meu time, e aí um cara subiu a versão 1.2, por exemplo, e aí eu não tenho local aqui. Então eu vou fazer um pull de lá daquele repositório da versão 1.2, entendeu? Vou fazer aqui da 1.1, acho que ele não vai dar erro. Beleza, lá, pulling from Bertolo barra API. Então é assim que você trabalha com a imagens, subindo ela para o repositório e pegando elas de volta, tá bom? E aí, como eu tinha mostrado antes no vídeo, a gente tem a parte Explorer aqui e vocês conseguem ver, pesquisar várias imagens, né? Então tem muita coisa, por exemplo, MySQL, tá vendo? Ele vai ter aqui, e aí a gente tem aqui alguns tipos, né? Docker Official Image, acho que é publicadores verificados, se não me engano, e esse aqui é como se fosse patrocinado, se eu não me engano. Sempre optem por Docker Official Image, tá bom? Que são as imagens oficiais do Docker, que é mais confiável. Então aqui, a gente entrar aqui no MySQL, tags, a gente tem várias aqui, ó. Oracle, né? A gente pode pesquisar por versão, aqui na parte de filters e tudo mais, fechou?